Depois que nos machucamos, primeiro notamos a dor e depois o sangue que sai do ferimento. Se você é fã de séries médicas, já deve ter notado ou ao menos pensado a grande quantidade de sangue no corpo humano. Cerca de 8% do seu peso corresponde ao volume do seu sangue. Isso dá em média a 5 a 6 litros de sangue. Esse sangue, junto com os vasos sanguíneos e o coração, compõe o que chamamos de sistema circulatório ou cardiovascular, que é o tema central desse vídeo. O meu nome é Brenda e vamos falar um pouco sobre os dois primeiros componentes desse sistema. Se vamos comentar sobre a importância desses sistemas, então vamos comentar sobre as funções das células sanguíneas. Primeiro aqui eu destaquei o glóbulo branco, também chamado de leucócito, e o glóbulo vermelho, chamado de hemácia. O glóbulo branco tem função de defesa e proteção. Ele é importante porque ele age contra agentes infecciosos, ou seja, ele promove a defesa imunológica do organismo. E o vermelho é importante porque ele promove o transporte de gás, oxigênio, gás carbônico, além de outros nutrientes pelo corpo. A outra célula sanguínea se chama plaquetas e tem a função basicamente de coagulação do sangue, ou seja, ela é responsável por fechar as nossas feridas. Mais da metade do sangue é formado por uma matriz extracelular líquida que chamamos de plasma e é composto basicamente por água. Ela tem função de transporte de outras substâncias, como nutrientes e hormônios, e também é responsável pela regulamentação da temperatura do nosso corpo. Agora vamos comentar sobre outro componente do sistema circulatório, os vasos sanguíneos, que são basicamente uma rede de tubos que é distribuída por todo o nosso corpo. Ele é composto por artérias, veias e capilares. As artérias levam sangue que sai do coração para outras partes do corpo. As veias são vasos que transportam sangue do tecido do corpo para o coração. Já os capilares são ramificações microscópicas que têm a função de troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. Você sabe por que tiramos sangue das veias e não das artérias? E não só isso, alguns medicamentos que tomamos, como por exemplo o soro, também são feitos nas veias e não nas artérias. Isso acontece por alguns motivos específicos e eu separei 3. O primeiro deles é que esse vaso que vai para o coração leva um sangue com menor pressão. Então, se você é o tipo de pessoa que não tem medo de agulha e olha o processo de coleta de sangue, você percebe que o sangue é coletado rapidamente. Outro motivo é a posição das veias em relação às artérias. Elas ficam numa parte mais superficial, então é mais fácil e seguro o seu acesso. Outro motivo é que a sua parede muscular é um pouco mais fina do que da artéria, então esse processo da retirada do sangue e também do medicamento, a colocação de medicamento, é um pouco menos doloroso. Agora que eu já falei sobre o sangue e os vasos sanguíneos, o Carlos Thiago vai falar sobre o coração. Olá, o meu nome é Carlos Thiago e eu convido vocês a entenderem mais sobre o sistema circulatório, que também atualmente pode ser chamado de sistema cardiovascular. Quando falamos em sistema circulatório, há alguns conceitos que devemos nos atentar para que possamos entender os conteúdos a partir de agora. Bom, nós temos aí 2 conceitos básicos para o nosso sistema. Ele é um sistema circulatório completo, porque o sangue venoso separa-se completamente do sangue arterial no coração, e ele também é um sistema sanguíneo fechado, circulatório fechado, porque as células sanguíneas estão aí dentro dos vasos sanguíneos, ou seja, o sangue ele circula dentro dos vasos. Dito isso, nós vamos entender um pouco mais a respeito de um órgão principal desse sistema, que é responsável por bombear o sangue para o restante do nosso corpo, ou seja, o coração. Falando a respeito desse órgão central e principal aí para o nosso organismo, nós podemos ver nesse esquema, em 3D, que o coração ele apresenta aí 4 câmeras: o átrio direito e o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O coração ele é um órgão que ele é responsável por bombear
o sangue através do nosso corpo. É válido ressaltar que o nosso pulmão esquerdo ele é menor em comparação ao pulmão direito por conta dessa localização aí do coração. Só lembrando que o lado direito do coração ele irá recolher o sangue desoxigenado que irá para o pulmão, e o lado esquerdo ele irá recolher o sangue que vem do pulmão para o nosso corpo através aí da artéria aorta. O coração ele só executa a sua função quando os músculos contraem e relaxam, sendo que a contração muscular é denominada de sístole e o relaxamento dessas partes do coração é chamada de diástole. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos aí o que nós chamamos de válvulas. Essas válvulas, elas são responsáveis por impedir o refluxo do sangue. Ou seja, quando o ventrículo esquerdo ele se contrai, ele bombeia o sangue. Para que esse sangue não volte para o átrio esquerdo, essa válvula, podemos dizer que ela se fecha como se fosse uma porta que irá impedir o refluxo, ou seja, irá impedir a volta do sangue para o átrio direito, fazendo com que esse sangue vá para a artéria principal do nosso corpo, a aorta. Já do lado direito, nós temos outra válvula que liga aí o átrio direito e o ventrículo direito, sendo ela tricúspide, que faz a mesma função aí da outra válvula que eu mencionei anteriormente. Caso haja qualquer tipo de problema nessas válvulas, nós chamamos essa patologia de valvopatias, ou seja, quando essas válvulas não estão executando a sua função como deveria. Vocês já pararam para se perguntar por que o coração não cansa? O coração não cansa porque essa musculatura ela é especializada para que ela não fadigue. Sendo que também nós não podemos controlar o coração porque a parte do sistema nervoso que o controla ela é autônoma. Ou seja, nós não necessitamos pensar para que o nosso coração bata. Ele simplesmente irá bater por você. Nesse sentido, nós temos dois tipos de circulação, a grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação é a circulação que nós chamamos de circulação sistêmica. E a pequena circulação nós chamamos de circulação pulmonar, ou seja, que o sangue vai em direção aos pulmões. Nós podemos visualizar esses dois tipos de circulação que estão presentes no nosso organismo através deste esquema. Neste esquema nós temos a pequena circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Na circulação pulmonar, o sangue que é pobre em oxigênio, que é um sangue venoso, ele vem aí do nosso coração através das veias cavas, a superior e a inferior, passando pelo átrio, o ventrículo e indo em direção para o nosso pulmão, através da artéria pulmonar. No pulmão irá acontecer a hematose lá nos alvéolos pulmonares. Esse sangue que passa a ser pobre em oxigênio, ele irá se tornar um sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio irá vir para o coração novamente através de uma veia, a veia pulmonar. Vai passar pelo átrio esquerdo, pelo ventrículo esquerdo e posteriormente irá ir em direção ao nosso corpo através da nossa artéria aorta, onde no nosso corpo irá acontecer aí as trocas, levando esse sangue que está rico em nutrientes, voltando assim a ser um sangue venoso, pobre em oxigênio, retornando assim novamente ao coração. Ou seja, nós temos a circulação pequena, que é uma circulação que passa apenas aí pelo nosso pulmão, e nós temos a circulação sistêmica, que aí o sangue percorre aí todo o nosso organismo. É isso aí, Carlos. E aí, galerinha, tudo bom? Eu me chamo Raquel, e que tal nós darmos continuidade ao estudo sobre o sistema circulatório? Bem, agora que você já aprendeu muita coisa legal com os meus colegas Brenda e Thiago, quero te levar para conhecer um pouco mais sobre algumas doenças relacionadas ao sistema circulatório ou cardiovascular e ainda entender a relação do sistema circulatório com a Covid-19. Ficou curioso para entender? Então vem comigo. Então, antes de te mostrar quais são as doenças que estão relacionadas ao sistema circulatório, é muito importante que você saiba quais fatores podem causar problemas nesse sistema.
Pois bem, a maioria das doenças cardiovasculares ou do sistema circulatório podem estar relacionados a fatores genéticos, ou seja, aqueles fatores que nós herdamos da mamãe e do papai. E também estão relacionados aos fatores de risco comportamental. Como assim? São aqueles fatores como o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, ter uma alimentação de forma errada, ter colesterol alto, estar acima do peso, consumir muita bebida alcoólica e fumar. Todos esses fatores podem agravar um problema cardiovascular. Bem, agora que já conhecemos os fatores que podem causar problemas cardiovasculares ou do sistema circulatório, quero te falar sobre a hipertensão. Mas afinal, o que é a hipertensão? A hipertensão é um problema cardiovascular, ou seja, uma doença do sistema circulatório, que é mais conhecida como pressão alta e pode acometer crianças, adultos e idosos, sejam homens ou mulheres. Apesar de essa doença estar mais presente em homens e com pessoas com a idade mais avançada. A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas pode ser controlada com orientações médicas, que é algo muito importante. De forma simples, a hipertensão se caracteriza pela força excessiva com que o sangue é jogado na parede das artérias. E essa força excessiva pode causar graves danos nas artérias, o que pode gerar sérios problemas à pessoa hipertensa. Vamos tentar visualizar esse processo de forma mais simples. O coração bombeia sangue para todo o corpo, e quando o sangue passa pelas artérias, ele faz uma força contra a parede dos vasos. E essa força é o que nós conhecemos por pressão arterial. Quando o indivíduo é hipertenso, essa pressão se torna tão grande que acaba danificando a parede das artérias. E o resultado disso é que elas vão ficando cada vez mais estreitas e enrijecendo. Esse problema nos vasos vai facilitar o acúmulo de gorduras, permitindo a formação de coágulos, que podem entupir as paredes das artérias do coração e provocar um infarto. Esse aumento da pressão também pode causar lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo a cada dia a capacidade de filtrar o sangue, causando sérios problemas ao indivíduo. Os coágulos sanguíneos também podem migrar e se instalar no cérebro, onde irão crescer até estourar, causando um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Além de problemas no cérebro, coração e rins, o aumento da pressão arterial, ou seja, a hipertensão, também pode causar problemas nos olhos, como a cegueira e o entupimento das artérias. Mas agora você deve estar se perguntando, qual a relação da Covid-19 com o sistema circulatório ou cardiovascular? Pois bem, quando nós falamos de Covid-19, geralmente nos lembramos ou associamos a problemas respiratórios, mas esse vírus também pode atacar outros sistemas, como é o caso do sistema circulatório ou cardiovascular. A infecção por Covid-19 pode causar um problema conhecido como trombose, que é uma doença que se caracteriza pela presença de coágulos sanguíneos, que podem prejudicar ou mesmo impedir a passagem do sangue da região onde está até o sangue se soltar e ir para outros órgãos. Agora, só para você ficar por dentro, você sabia que pessoas com histórico de doenças cardiovasculares têm mais chances de desenvolver um quadro mais sério de Covid-19 devido a essas complicações que nós estudamos? Pois é. Agora que nós já conhecemos alguns problemas relacionados ao sistema circulatório e também conhecemos a relação desse sistema com a Covid-19, é muito importante que você adquira ou mantenha bons hábitos, como a prática de exercício físico de forma moderada, porque fortalece o coração, evita a perda de oleosidade das artérias e ajuda o sangue a circular melhor. Além disso, ter uma dieta equilibrada com um controle com a reeducação alimentar é muito importante. Manter a pressão arterial em um nível aceitável é fundamental e, além de tudo, evitar o consumo excessivo de álcool e cigarro.